Vamos fazer uma avaliação crítica da incerteza calculada. Muito bem. A primeira pergunta que eu faço, né? Em termos mundiais, por que hoje os laboratórios calculam a incerteza? Sem pensar na importância real da metrologia, né? Hoje, temos muitos laboratórios calculando a incerteza de medição pelo fato das acreditações na 17025. Porque existe um requisito específico da 17025 que exige o cálculo da incerteza. Então, hoje, em termos mundiais, nós temos inúmeros laboratórios acreditados na 17025 e existe uma obrigatoriedade do cálculo da incerteza de medição por esses laboratórios, que são prestadores de serviço. Bom, esses laboratórios eles são acreditados e quais são as instituições que realizam as auditorias que acreditam nos laboratórios? As instituições são os órgãos de acreditação. Aqui no Brasil nós temos a CEGEC, dentro da entidade Inmetro. Em Portugal temos o IPAC, no Reino Unido temos o UCAS, temos várias. Cada país geralmente tem a sua entidade nacional de acreditação. E todas essas entidades, na verdade, elas operam também sobre a atmosfera aí orientativa de institutos regionais. Aqui na América nós temos o Inter-American Accreditation Corporation, na Europa tem o European Accreditation, que na verdade acaba desenvolvendo trabalhos dentro dessa esfera das acreditações. E acima de tudo isso ainda nós temos o ILAC, né? O ILAC, que é uma entidade internacional, é uma International Organization for Accreditation Bodies, que é uma entidade internacional que detém os acordos de reconhecimento mútuo, ou seja, uma acreditação no Brasil, ela vai ser reconhecida em Portugal, porque tanto a CEGEC quanto o IPAC, eles fazem parte dos acordos de reconhecimento mútuo junto ao ILAC. E o ILAC, por sua vez, então, por ser esse órgão maior, né, que acaba publicando orientações na área de acreditação para os próprios órgãos de acreditação, tem algumas orientações que são interessantes de serem reconhecidas. Como informações em relação ao ILAC, o ILAC, então, hoje tem por volta de 114 países que são signatários aos acordos de reconhecimento mútuo. Geralmente, nesses acordos do ILAC, nós temos aí países das Américas e Europa. E para vocês terem uma ideia, em termos de volume de laboratórios, né, que faz parte, né, de toda essa rede aí de acreditação, em 2011, esses são próprios números do ILAC mesmo, né? Em 2011, na coluna verde aqui, nós tínhamos por volta aí de 30 mil laboratórios acreditados. E se a gente for remeter aqui para 2023, que é o último dado fornecido pelo site do ILAC, dentro de 114 diferentes países que fazem parte do acordo de reconhecimento mútuo do ILAC, hoje nós temos aí por volta de 70 mil laboratórios de ensaios acreditados na 17025, que obrigatoriamente eles calculam sua incerteza de medição. Então, esse valor aqui é o mais recente, né? É um valor bastante expressivo, né, em termos de laboratórios de ensaio. Muito bem. O ILAC, como eu disse para vocês, é uma entidade maior que tem os acordos de reconhecimento mútuo dentro dessas áreas de acreditação. E o ILAC também publica algumas orientações gerais sobre diferentes assuntos relacionados à acreditação, que assuntos esses que acabam sendo seguidos pelas entidades de acreditação de cada país. No ano de 2021, o ILAC publicou um documento, que é o documento G17, e esse documento ele traz algumas orientações relacionadas à estimativa de incerteza. E o que esse documento ele nos apresenta? Ele apresenta que existem orientações específicas sobre a avaliação da incerteza que são encontradas no GAN, né? O Elcio falou bastante do GAN, na apresentação dele de ontem. Ele deu uma proposta de um curso de metrologia na área de química, né? E ele falou da importância do conhecimento do GAN, que na verdade foi o primeiro guia publicado que faz aí a referência à incerteza e tem toda a base de cálculo da incerteza. O GAN, então, esse documento de lá que estabelece que o GAN ele apresenta regras gerais que podem ser seguidas na maioria dos campos de medições físicas. O próprio Elcio ontem mesmo ele deu um exemplo, que o único exemplo que existe no GAN sobre ensaios químicos é um ensaio radioquímico, né? Bom, e aí o próprio ILAC ele diz o seguinte, que para quantidades químicas, a Euraquem publicou um guia e o próprio ILAC orienta que o Euraquem é o guia mais relevante para a área de ensaios químicos. Bom,
embora o GAN, ou outra orientação desse documento de lá, que embora o GAN e o Euraquem descrevam uma forma inequívoca e harmonizada, ele também revelou ser necessário produzir outras orientações específicas. Né? Então, além do GAN e do Euraquem, existem outras orientações. E por isso, né, esse próprio documento de lá que diz que muitas organizações publicam orientações sobre avaliações de incerteza nos ensaios. Ontem mesmo, na apresentação do Elcio, vi que teve uma pergunta de uma pessoa que falava sobre outros documentos, né, relacionados com atividade de incerteza. Nós temos o guia do Nordeste, temos o método do Craig. Hoje de manhã foi apresentada alguns resultados utilizando o método de Monte Carlo. Tem o GAN, que é o mais tradicional, tem o guia de Euraquem. E a grande pergunta é, a 17.025, ela diz que eu tenho que fazer uma estimativa razoável. Qual que é a estimativa mais adequada para a minha realidade, né? E foi isso que eu me questionei. Como são os cálculos de incerteza nos laboratórios do Brasil, né? Como eu sou brasileiro, estou aqui, era mais fácil fazer uma enquete aqui nos laboratórios nacionais. Eu faço avaliação para o Inmetro desde 2009, então já está fazendo aí perto aí de 16 anos, né? Que eu faço avaliação para o Inmetro, e eu tenho as minhas percepções em relação a qual que é a maneira dos laboratórios calculam incerteza, porque eu audito isso em laboratórios públicos e privados de diferentes áreas. Mas o que eu fiz, na verdade, foi uma enquete com laboratórios nacionais. No Brasil, hoje, ontem foi apresentado, né, que o Brasil hoje tem aí por volta aí de 1.400 laboratórios de ensaios acreditados, né? Esses laboratórios, você consegue acessar informações sobre eles diretamente no site da SEGEC, lá do Inmetro. E aí eu tenho uma base de e-mail desses laboratórios e eu encaminhei uma enquete perguntando qual que é a maneira que esses laboratórios calculam suas incertezas. Infelizmente, eu não tive muitas respostas, tive apenas 28 respostas, porque como é uma pergunta muito específica, né? Muitas vezes, quando uma pergunta tão específica chega no laboratório, se o laboratório não sabe a resposta de imediato, tem que perguntar para algum técnico, ele acaba não respondendo. Mas, dentro dessa atmosfera limitada de respostas, eu consegui, pelo menos, ter uma percepção em relação a isso. Nesse documento, nós explicávamos o que era uma incerteza top-down e uma bottom-up, um breve resumo, né, das incertezas top-down e bottom-up, e pedimos, então, para o laboratório responder. Bom, dentro desses resultados, né, eu obtive o seguinte. A primeira pergunta era qual a área de atuação do laboratório. No Brasil, hoje, foi apresentado isso ontem também, né, pela gestora de acreditação do Inmetro, que o grande volume de laboratórios acreditados no país é realmente da área ambiental. Então, nós tínhamos aí, nessa pesquisa, nós tivemos quase 50% dos laboratórios da área ambiental, 46% de alimentos e bebidas, e depois tivemos petróleos e derivados e algumas outras áreas, né? E aí a pergunta era, considerando uma orientação que eu dei em relação à maneira de calcular a incerteza pelo laboratório, eu perguntava para o laboratório, como você calcula a sua incerteza? E aí eu obtive o seguinte, que tive 10 respostas, né, que aí são 35% dos laboratórios, desses 28 respostas, eles disseram que aplicam a incerteza top-down, baseada na validação interna do método. 5 laboratórios top-down, baseada na reprodutibilidade de medição, por ensaios interlaboratoriais, multiplicado por um fator de abrangência K depois. 10 laboratórios que utilizam o método tradicional do GAN, que é o bottom-up, e aí nós deixamos em aberto para os laboratórios responderem. Um laboratório diz que o mais antigo é bottom-up, mais recente top-down. Um laboratório utiliza o Horvitz, né, como referência para a estimativa de incerteza, e aí um último laboratório, que é top-down e bottom-up. Enfim, então, na verdade, eu não tenho uma maneira única no Brasil. A minha percepção como avaliador de Inmetro para laboratórios acreditados é que a grande maioria acaba utilizando o top-down baseado na validação interna. Mas aqui a gente observa que o bottom-up também é expressivo, a aplicação dele entre os laboratórios. Bom, outra informação interessante foi questionar os laboratórios quais as principais fontes de incerteza utilizadas no cálculo e também quais das fontes que ele utilizava no cálculo, quais delas eram consideradas as mais significativas nos seus resultados. E aí foi um resultado muito interessante que ele se alinha muito com as apresentações de muitas pessoas que falaram sobre incerteza nesses últimos dias, nesses 2 dias de evento, né? Curva de calibração e a precisão foram as fontes
consideradas as mais significativas para o cálculo da incerteza do seu resultado. Isso já foi discutido também, o Elcio ontem falou, né, da precisão, que é uma das fontes mais significativas. Logicamente, um resultado de uma precisão intermediária, por exemplo, ela não representa integralmente sua incerteza, mas é uma fonte significativa. E aqui nesse estudo eu acabei observando isso também. Em relação à tendência, né, o bias, né, o que nós calculamos pela recuperação, foi apresentado isso hoje também em uma das apresentações, e isso é considerado também uma fonte significativa. Então, as três mais significativas ali a gente vê que são parâmetros, né, relacionados à validação do método, curva de calibração, precisão e recuperação. Lá embaixo nós temos a preparo da amostra, né, heterogeneidade da amostra. Os equipamentos, via de regra, são os que contribuem de uma maneira menos significativa. Bom, a pergunta é, né, a minha discussão, na verdade, é, independente da abordagem que você vai calcular sua incerteza, eu vou fazer top-down, vou fazer bottom-up, vou utilizar o GAN, vou utilizar o Euraquem, vou utilizar o Monte Carlo, vou utilizar o método de Craig, vou utilizar o guia do Nordeste, independente da maneira que você faça, né? A 17.025 diz, estimativa razoável. O que é importante você saber é o seguinte, fazer uma avaliação crítica. Será que o meu resultado, ele é factível, né? E é isso que eu queria trazer para vocês, algumas discussões em relação a isso. Como a curva de calibração é, de longe, a que mais contribui para a incerteza de medição, segundo a pesquisa que eu fiz, é muito importante reconhecer, inicialmente, que modelo de regressão que você está utilizando. Em clínica analítica, na grande maioria dos casos, nós trabalhamos com regressão linear, mas uma abordagem muito importante quando se trabalha com uma regressão linear é primeiro você fazer a homocedasticidade das variâncias, né, nos diferentes níveis de concentração, para você verificar se o melhor modelo de regressão é o ponderado ou o modelo ordinário, né? Esses dois gráficos aqui são gráficos que eu retirei diretamente do livro do Miller, que para mim é um dos grandes livros aí de estatística para a área de química analítica, onde ele mostra aqui em duas curvas de calibração que em azul nós temos a regressão e o pontilhado em preto é como que a incerteza se comporta ao longo da curva de calibração. Lembrando, então, que numa regressão ponderada, onde você ajusta a sua curva pelos pontos de melhor variância, né? Nesse caso aqui, como a variância for melhor nas concentrações mais baixas, então a incerteza na concentração mais baixa é melhor e na concentração mais alta é pior. Regressão ordinária, que é aquela regressão normal que o Excel faz para a gente. Como ele ajusta pela centroide, então a incerteza no centro da curva é melhor e a incerteza nos extremos ela é muito pior. Por que é importante saber disso? Veja só, se eu faço uma regressão ordinária e a minha incerteza é melhor no centro da curva, se eu tiver uma curva que é extremamente extensa, por exemplo, entre o primeiro ponto de calibração e o último ponto de calibração, tiver uma amplitude mais do que 20, 30, 40 vezes, a incerteza nas extremidades vai ser muito alta. Então, assim, sem pensar na conta, mas pensando só no conceito da regressão ordinária ou da ponderada, curvas muito extensas vão ter incertezas altas em determinados pontos. Se for na regressão ponderada, quanto mais longe daquele nível de concentração que tinha menor variância, maior a incerteza. Na regressão ordinária, mas nos extremos vai ter uma maior incerteza. Isso é um conceito, não é matemático, é um bom senso que é importante a gente ter quando faz uma curva de calibração. A curva de calibração, a equação para calcular a incerteza de uma curva de calibração é essa, né? Eu detesto quando alguém coloca uma equação e não explica. Então, olhando para essa equação, ela pode parecer muito complexa, mas na verdade ela não é, né? Esse S da curva de calibração, ele representa o desvio padrão dos resíduos da curva. O que é um resíduo da curva, né? É calculado por essa outra equação. E o resíduo na prática, pessoal, é a diferença entre cada valor experimental, que é o pontinho verde aqui na minha curva, e a curva de calibração, né? Então, a diferença entre o ponto experimental e a sua reta da sua regressão é um resíduo. E esse S, na verdade, nada mais é do que o desvio padrão dos resíduos. Ou seja, curva que tem uma variância muito grande dos diferentes níveis de concentração, vai ter uma incerteza alta, né? Porque o desvio padrão dos resíduos da curva vai ser muito alto. Essa parte da equação é aquilo que eu falei para vocês. Ele calcula, na verdade, o quanto distante está o seu resultado do seu ponto médio, que
que no caso de uma regressão ordinária é onde você tem a sua menor incerteza. Quanto mais distante do ponto médio, maior é a minha incerteza. E é por isso que eu falo para vocês, essa parte da equação aqui, ela vai influenciar no quê? Quando eu tenho curvas de calibração muito extensas, o quanto mais distante do ponto central, vai ter uma incerteza maior. Número de medições para a curva de calibração, se eu tenho 5 níveis de concentração, faço em triplicata, esse valor é 15. Então, quanto mais pontos de calibração, menor a minha incerteza. E aqui, número de replicata para análise. Se eu trabalho em unicata, esse P é igual a 1. Se eu trabalho em triplicata, tiro uma média, esse P é igual a 3. Uma discussão sobre a importância da incerteza na curva de calibração eu faço na última edição do meu livro, que é a 5ª edição, publicada agora no ano de 2023. Bom, e o B1, coeficiente angular, né? Quanto maior o coeficiente angular, isso é uma divisão, né? Então, eu vou ter uma menor incerteza. Bom, tem um trabalho publicado em 2000, falando sobre a precisão, né? Tem um trabalho publicado em 2014 pelo Michael Thompson, que ele faz uma grande discussão sobre foco da qualidade em química analítica, e ele diz o seguinte, no final das conclusões do trabalho dele, que as agências de acreditação deveriam tomar mais atenção com a incerteza estimada, né? Por quê? Para que ela consiga garantir que o resultado da incerteza seja consistente, como, por exemplo, com o ensaio de proficiência ou com a carta de controle. Vejam só, uma carta de controle, pessoal, nada mais é do que um estudo de precisão intermediária a longo prazo, né? Como já foi dito nas outras apresentações, que a precisão é um grande componente de incerteza, se a precisão é um componente, como que uma carta de controle que representa a minha precisão pode variar menos do que a minha incerteza? Vejam só, isso eu estou discutindo dentro do mesmo nível de concentração. Então, estou auditando um laboratório, pego uma análise de uma amostra que tem uma concentração de 50, e o laboratório fala assim, olha, nessa concentração de 50, a minha incerteza foi de 5%. E eu pego uma carta de controle, que é uma amostra fortificada, analisada em dias diferentes, que tem uma dispersão muito maior do que isso, então não faz sentido, né? Eu tenho uma carta de controle que varia 20%, e a incerteza calculada do laboratório na rotina, ele fala que é 5%. Então, é uma discussão que está nesse artigo do Michael Thompson. Outra coisa que já foi dito aqui também sobre recuperação e incerteza, tem uma nota no Guia Uraquim que estabelece uma regra, né, de considerar ou não a incerteza da recuperação. Então, a regra é, quando você tem um valor de referência e você tem um valor designado, você faz uma avaliação dessa certeza de medição e combinada sem considerar os erros relevantes. Compara o erro com a incerteza. Quando o erro não é significante, o erro pode ser negligenciado. Quando ele é significante, ou elimina e corrige o erro, ou reporta o erro observado e a sua incerteza em adição ao resultado. Isso é uma orientação do Guia Uraquim. Então, como é que eu incorporo a recuperação, a tendência no resultado? Faça essa avaliação. Se ele for insignificante, eu não considero. Se eu for corrigir, eu tenho que considerar o erro da correção. Bom, eu falei que ia citar um artigo do Fernando Raposo, né? Tá aí ele, um trabalho que ele publicou em 2024, gostei muito de ler esse trabalho dele. E dentro das discussões desse trabalho dele, eu só tirei uma frase que eu gostei bastante, que ele diz o seguinte, que considerar que estritamente a incerteza não é uma característica de desempenho de um processo de medição, mas uma propriedade dos resultados, deve ser revisado. Porque a incerteza deve ser reconhecida como uma métrica importante para julgar a adequação do propósito. Portanto, a validade de um procedimento de medição. Ou seja, eu entendo que a validação é do método, a incerteza é do resultado, mas a incerteza, ela é uma propriedade capaz de julgar a adequação ao propósito de um método de ensaio também. Tem um trabalho publicado, um pouco mais antigo do que do Fernando Raposo, que é de 2018, que é um trabalho que na Trends Analytical Chemistry, é um trabalho que discute validação de métodos, né? E nesse trabalho, ele diz que, ao final, né, dessa discussão, ele diz o seguinte, que considerando a incerteza como um parâmetro que engloba as variabilidades da validação, por que não usar a incerteza como um parâmetro único e global? De dizer que o meu método é bom, né? Ou seja, sem pensar o quanto eu tive de precisão, quanto eu tive de recuperação, quanto foi a minha linearidade, mas se eu agrupar tudo isso numa estimativa de incerteza e falar assim, olha, para um resultado que deu 5, a minha incerteza é mais ou menos 0,2, e isso para mim é adequado, então esquece os parâmetros de validação. Se a minha incerteza é boa, significa que o método, a validação dele é adequada com o meu propósito. Então é uma discussão que se faz nesse artigo, eu acho que ele suporta um pouquinho o que o Raposo falou também, o Fernando Raposo.
E o meu último slide, acho que eu já devo ter estourado meu tempo. Existe um documento sobre a parte estatística para ensaios de proficiência, que é da ISO 13528, que ele traz uma orientação o seguinte. Na norma, ele diz assim, que é improvável que a incerteza de padrão relatada pelo provedor de proficiência, que ele é obrigatório relatar a incerteza do valor designado, né? Isso está no 3.528, é improvável que a incerteza do valor designado relatado pelo provedor seja maior do que 1,5 vezes o desvio padrão robusto dos participantes, né? Desculpa, é o contrário, né? Que a sua incerteza relatada seja maior que 1,5 vezes o desvio padrão robusto dos participantes. Eu sei que o Fernando também publicou um trabalho que ele critica e questiona isso, mas eu estou dizendo o seguinte, que não utilizar isso como um fator decisivo para dizer se sua incerteza é boa ou não, mas pelo menos poderia ser utilizado como uma orientação que poucas pessoas conhecem, né? Você pegar o seu resultado, né, de incerteza e comparar com 1,5 vezes o desvio padrão robusto dos participantes, tá? Então, isso está dentro da discussão sobre proficiência. Bom, pessoal, eu passei uma apresentação de 20, mais ou menos 2 minutos, com 2 minutos de incerteza. Eu agradeço aí a atenção de todos e fico aberto aí a perguntas e questionamentos. Muito obrigado, pessoal.